Alô pessoal, aqui é o evangelista Rick Bonfim. Eu quero falar com você hoje sobre o que garante a sua vida eterna. E a palavra de hoje é sobre o sangue, o sangue. Nós fizemos um dia hoje em que muita gente tem uma ideia sobre a eternidade baseada naquilo que eles são. Muitos deles baseadas em filosofias, baseadas em ideias pessoais, baseadas em anseios da alma. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus apresenta o sangue de Jesus, o sangue. Porque em Levíticos 17:11 diz: é o sangue que fará expiação pela alma, que trará perdão para a alma, que limpará a alma, que abençoará a alma. Então a pergunta é: por que você tem que saber sobre sangue? A resposta é esta: quando você entender o valor do sangue na palavra de Deus, você começa a ver o Calvário de uma maneira diferente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Agora, isto aconteceu no contexto de que Adão e Eva pecaram contra Deus. Quando eles comeram do fruto proibido, eles foram desobedientes a Deus, e isso quer dizer que Deus simplesmente tinha que tirá-los do Éden. Mas quando você pensa sobre isso, o homem está mais seguro com o segundo Adão fora do Éden do que com o primeiro Adão dentro do Éden. Em outras palavras, o homem está melhor com Jesus fora do Éden do que com a pessoa que ele era dentro do Éden, porque ele pecou, não podia ficar lá mais. Ele tinha que ser tirado de lá. Mas Deus começa, nesta expressão de amor, ele derrama sangue de um animal, tira a pele dos dois animais, coloca túnicas e faz túnicas para Adão e Eva, como uma manifestação do amor dele. O amor de Deus ao homem começou quando ele deu a Adão e Eva um presente, túnicas de peles. O sangue foi derramado. Agora você precisa entender o seguinte: esta história de sangue vai há muito tempo. Então esta fita hoje é sobre isso. Como você pode entender o sangue na palavra de Deus como essencial para a sua redenção pessoal? Porque a palavra de Deus diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Em segundo lugar, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 4:4. É uma história de dois irmãos. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não aceitou. Esses dois filhos foram criados iguais, primogênitos, filhos de Adão e Eva, viveram juntos, foram educados juntos fora do Éden, e eles começam agora a oferecer a Deus ofertas. Note que Abel, dentro do coração dele, ele decidiu fazer uma coisa que mostra que ele conhecia o coração, a vontade de Deus, porque ele ofereceu
das suas ovelhas um sacrifício de sangue. Você se lembra que foi o primeiro homicídio da Bíblia. Caim matou Abel. Nós estamos numa situação agora em que, quando Deus aceita a oferta de sangue que foi dada dos animais de Abel, Deus está mais uma vez indicando que a palavra dele em Levíticos 17:11 é verdade. É o sangue que fará expiação pela alma. É o sangue que vai limpar a alma. Então Deus aceita Abel. O que é o tipo de Caim? Eles querem chegar a Deus através dos seus próprios desejos, das suas ambições. Eles fazem coisas boas para Deus, eles fazem ofertas para Deus de boas obras. Eles querem o que é agradável aos olhos deles. Eles não entendem a doutrina do sangue. Eles acham que talvez a ideia é fazer aquilo que todo mundo pode aceitar, todo mundo pode entender, todo mundo pode compreender. E olha, não se importa qual é a sua mensagem hoje às pessoas que você conhece. Porque se você não entende que Cristo morreu pelos seus pecados, você está se apresentando a você mesmo, você está falando de você mesmo, você está fazendo coisas e ideias e sugestões e trabalhos e obras na igreja, no ministério, no trabalho, na vida, para que você seja aceito pelos outros. E você, quando você faz as coisas para ser aceito pelos outros, você está negando que o sangue de Jesus já foi derramado na cruz do Calvário. É um entendimento mental. Olha, a diferença entre Abel e Caim é que Abel fez a expressa vontade de Deus, enquanto Caim fez a sua própria vontade. Eu estou trabalhando nos Estados Unidos numa igreja que rejeita a obra do Espírito Santo. Uma igreja que cresce em dinheiro, mas não tem mais nada. Então tem morte lá. Eles não têm entendimento da vida com Deus, do poder de Deus que liberta você das coisas da vida. E um crente que não tem santidade, ele nunca verá a Deus, a palavra de Deus diz. A minha própria vontade, minha mesma, é ir para o Brasil, trabalhar na missão, viajar pelo Brasil e ser um evangelista nacional, como eu sou no Brasil, com mais presença. É interessante que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu quero fazer a vontade expressa de Deus. Eu tenho que estar aqui. É ordenado de Deus que eu esteja nessa terra que não tem arroz, feijão, não tem bife, não tem nada. Se você seguir na Bíblia eventos dessa maneira e situações dessa maneira, você vai encontrar Noé. Em Gênesis 8:20, edificou Noé o altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. É por isso que Noé guardou as aves e guardou mais aves, e ele trouxe as aves pelo dilúvio, para que ele pudesse oferecer sangue puro, limpo. A outra história que você na Bíblia pode achar está em Gênesis 22:13. Você se lembra? Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis ali um carneiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Agora, Deus amou tanto Abraão que poupou o seu filho. Deus ordenou que Abraão subisse àquele monte e sacrificasse Isaque. Mas Deus achou melhor amá-lo. E simplesmente o que Deus fez foi prover um carneiro preso no mato, ali do lado, para que aquele animal fosse oferecido em vez do seu filho. Imagina isto. O altar está pronto. Ele tinha que tomar o seu filho que amava, amarrou o seu filho, colocou o seu filho no altar, tirou a faca para matar o seu filho. Mas quando Deus ordenou que ele parasse, ele parou, Deus falou, e ele abraçou o filho, recebeu o filho de volta. Filho, não preciso te sacrificar.
Deus deu você de volta para mim. Olha, no Calvário não teve uma voz dessa. Jesus morreu mesmo. A palavra de Deus diz, em Levíticos 17:11, é o sangue que fará expiação pela alma. Então eu quero que você entenda que quando você tem um entendimento do sangue que limpa a alma, você não se baseia naquelas coisas da vida que fazem de você uma pessoa que está totalmente ligada ao que fazer. É um entendimento bíblico, é da alma. Por exemplo, em Êxodo capítulo 12, versículo 3, diz assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas aonde estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, não haverá entre vós praga da mortandade. Você se lembra, no Velho Testamento, quando Deus colocou uma maldição sobre o primogênito de Israel, desde do Egito, mas sobre Israel ele colocou o sangue, e o sangue teve que ser colocado nas casas, nas portas, como um sinal. E olha que a palavra de Deus diz, olha, é interessante quando Deus fala a coisa assim, desta maneira, diz assim: e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Pensa sobre isso. E eu, vendo o sangue, passarei por cima de vós. Então, meu amigo, o caso foi interessante. O sangue foi colocado nas portas. E olha, muita gente, primogênitos, morreram aquela noite. Muitas famílias acordaram para encontrar seus filhos mortos na cama. Mas em cada lar, aonde o sangue estava na porta, o anjo da morte passou e não tocou naquelas casas. Eu quero que você entenda isto. Será que o sangue de Jesus está na sua porta? Será que você tem a proteção de Deus? Você tem o sangue de Deus no seu coração? Pense sobre isso. Quando você vai para uma estação de ferro e você vai para, por exemplo, para um ônibus, você pega o ônibus para Salvador do Rio, você compra um bilhete. Quando a pessoa vem dentro do ônibus para checar o seu bilhete, ele simplesmente não olha para quem que é rico ou pobre, para quem que é alto ou baixo, para quem que é inteligente, quem não tem escola, quem que trabalha com as mãos, quem trabalha com a mente. Ele somente quer saber quem tem a passagem. A passagem é o sinal, o bilhete é o sinal. Portanto, se uma pessoa é protegida pelo sangue de Cristo, ela pode ser o que for, mas ela está segura nas mãos de Deus, ela tem o sinal, o sangue. Você tem que entender isto, porque é assim que Deus é. Muitas vezes nós esquecemos desta verdade. Quando você olha na palavra de Deus, no versículo 11 de Êxodos, no capítulo 12, diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Os israelitas não somente iam matar os cordeiros e tomar o sangue, mas tinham que comer. Esta é a maneira de você obter força espiritual. A razão que muitos de nós somos crentes fracos, não é que nós não alimentamos nós mesmos do Cordeiro de Deus.
nós temos no Cordeiro de Deus, no sangue, no corpo de Jesus, a força espiritual para enfrentar qualquer problema da vida, qualquer dificuldade da vida. Diz assim, versículo Êxodo 29, 16, diz assim: e degolarás o cordeiro, e tomarás o seu sangue, e espalharás sobre o altar em derredor. Eles haviam de tomar o sangue, espalhar sobre todo o altar. Eles ensinam nesta palavra que só se pode aproximar de Deus por meio do sangue. O sumo sacerdote Arão, ele tinha que tomar o sangue e espalhar sobre o altar antes dele poder falar com Deus. É uma maneira de você aproximar de Deus. No mesmo Êxodo capítulo 30, versículo 10, diz assim: uma vez no ano Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Então, o sangue de Cristo também faz expiação pelos pecados do pecador, trazendo você de volta a Jesus. Você tem que entender, quando nós falamos de pecados, nós falamos de pecados que podem ser perdoados. Nunca foi um pecado perdoado que não foi punido primeiro. Punido na pessoa de Jesus Cristo. Ele fez expiação. Olha o que 1 Pedro 2,24 diz: o qual levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Pensa sobre isso. Levíticos 8:23 diz assim: e o degolou, e Moisés tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha de Arão, e sobre o polegar da sua mão, e sobre o polegar do seu pé direito. O que significa esta apresentação de Arão e Moisés nessa santidade? Por que Moisés fez isto? Ele botou o sangue na orelha, na mão, e botou também no sangue no pé, no dedo direito. Por quê? O sangue na orelha é porque você não pode, de maneira nenhuma, seguir a Deus se você não escutar a voz de Deus. Homens que ouvem a voz de Deus são homens abençoados. Na mão é porque é onde fazemos o trabalho de Deus. Uma pessoa abençoada, ela coloca o sangue primeiro em vez do trabalho. Você tem que ter unção na mão espiritual primeiro, depois você faz com a mão o jantar, o almoço, e limpa a igreja e faz missões. Mas a unção de Deus é primeiro. O toque de poder. Em terceiro lugar, o sangue no pé, para você poder andar com Deus. Quando Deus colocou o sangue sobre o Egito e o povo do Egito, ele começou a andar com eles. Deus exige o sangue. Agora a pergunta é, por que é? Qual que é a razão disto? Por quê? Em Levíticos 17:11, você acha a razão. Porque a vida da carne está no sangue, porque vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Portanto, é o sangue que fará expiação pela vossa alma. Deus diz isto, o sangue, a Adão: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Mas quando Satanás disse a Adão e Eva que era mentira, e assim estabelecendo uma luta entre Deus e Satanás, e esta luta continua até hoje. Você sabe que até hoje existe essa luta dentro da sua mente. O pecado entrou no mundo e trouxe a morte. A palavra de Deus tem que ser cumprida. Como é que Deus pode cumprir a sua palavra e poupar o pecador? Ele entrega o sangue. Ele mostra o sangue. Esse capítulo 17:11, a vida está no sangue. Você tira o sangue do corpo e você não tem vida. Quando você tira o sangue do seu próprio corpo, você morre. Em outras palavras, quando coloca sangue em você, tem vida. Quando você peca, quando você faz uma coisa errada, você tem que se lembrar que você está debaixo do sangue de Jesus. Tem uma história muito grande, muito interessante. Há muitos anos passados, quando o ouro foi descoberto no estado da Califórnia, um homem, deixando a sua esposa e filhos em casa, foi buscar sua fortuna nas minas da Califórnia.
Depois de algum tempo, ele mandou buscar a família. Esta embarcou num vapor em Nova York para São Francisco. Quando o barco já estava no mar alto, manifestou-se um incêndio a bordo. E muita gente gritou: fogo, fogo, fogo. O fogo estendeu-se rapidamente. No porão do navio havia um pavio cheio de pólvora. E o comandante deu ordens que os botes foram lançados ao mar para salvar os passageiros antes que o fogo atingisse o paiol de pólvora. Em poucos minutos os barcos saíram cheios de passageiros. O último barco ia se afastando quando a mãe implorou que levassem a ela e o seu filho. E eles responderam: não cabe mais ninguém no barco. A mãe rogou com tanta insistência que, no final, simplesmente decidiram tomar mais um. Pulou então essa mãe no barco. Como é que podia deixar o seu filho perecer? Ela abraçou, beijou, pôs ele no barco. Meu filho, disse ela, se viveres para ver o teu pai, diz-lhe que morria em teu lugar. E lá foi o filho naquele barco e a mãe ficou dentro. É assim que a vida com Jesus é. É assim que a vida com o sangue é. Jesus, ele simplesmente, em vez de colocar-se na mesma posição que nós estávamos, do barco do pecado, ele se entregou como um sacrifício vivo. E Deus aceitou o sangue de Jesus. Se você lê em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz: sem derramamento de sangue não se faz remissão. Sem derramamento de sangue não se faz remissão. Nós somos, meus amigos, resgatados pelo sangue. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, diz assim: sabendo que fostes resgatados das práticas vãs que por tradição recebestes dos vossos pais, não por coisas corruptíveis, como o ouro, a prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e imaculado. A prata e o ouro não podem resgatar almas. A morte tinha entrado no mundo pelo pecado, e nada senão sangue podia fazer expiação pela alma. Quando Pedro diz: não sois resgatados pela prata nem pelo ouro, se o ouro e a prata poderiam ter nos resgatado, muita gente cheia de dinheiro podia ser salvo. Mas Deus sabia que coisa corruptível não pode ganhar você, mas o sangue precioso de Jesus. Remir é adquirir de novo. Nós nos tínhamos vendido por nada, Cristo nos remiu, nos resgatou. Então a pergunta que você tem é a seguinte: como posso eu ser salvo? É uma pergunta. Confie no Redentor, Senhor Jesus Cristo, e receita dele o sangue que redime. Quando Jesus disse estava consumado, foi um brado de um conquistador maravilhoso. Ele tinha vindo para remir o mundo, e ele fez aquilo não por dinheiro, não fez por prata, não fez por ouro. Olha o convite: vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, vem, pois comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Ah, meu amigo, a minha pergunta a você: você tem o entendimento do sangue na sua cabeça? Colossenses 1, 20 diz assim: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Eu posso declarar que a paz que Deus fez não foi por dinheiro, não foi por personalidade, não foi por o que ele tinha, foi pela morte dele. Ainda não vi um homem que soubesse o que era paz antes de achar pelo sangue de Cristo. Nunca vi ninguém ter paz na vida fora do sangue de Cristo. Romanos 5:1 diz assim: justificado pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que traz a paz
é a certeza de que o pecado pode ser coberto pelo sangue de Jesus. Nada perdoa. Você pode fazer aconselhamento pastoral, você pode pedir perdão à pessoa, você pode escrever uma carta para ela, você pode chorar, você pode jejuar, você pode ir na igreja 20 vezes na frente, você pode sentir remorso, você pode sentir dor, você pode pagar, fazer retribuição, fazer o que você for quiser. A única coisa que tira de você o peso do pecado é o sangue de Jesus. No Calvário é o lugar de achar paz. Paz para o passado, paz para o presente, graça para o futuro. Não existe outro lugar. Eu não sei o que é que você está procurando na sua vida para achar paz. Você tem que entender que se você se apropriar do sangue de Jesus Cristo, se você entender que você pertence a Ele, você vai ser abençoado. Quando você olha na Bíblia, em João 19:34, diz assim: porém um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Ah, meu amigo, o sangue de Jesus que caiu do lado dele ao chão do Calvário, deu para você o direito de viver eternamente. Você sabe que Zacarias capítulo 13, versículo 1, Zacarias profetizou que havia uma fonte aberta para a casa de Davi contra o pecado, contra a imundícia. Você se lembra? Esta fonte aberta, esta maravilha que Deus tem para você, essa fonte de vida é o sangue de Jesus. Olha Zacarias capítulo 13, eu quero ler a você este versículo mais uma vez, para você lembrar isto. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Que fonte é essa? O corpo de Cristo. Essa água que desceu. O Filho do Homem foi furado pela lança do soldado romano. Dali saiu sangue que penetrou na terra. E o sangue cobriu o seu pecado. Quando o sangue correu, você foi coberto. Quando o sangue saiu, você pode ser lavado. Quando o sangue foi derramado, você está puro. Ah, meu amigo, eu quero que você entenda isto. Jesus diz, a palavra de Deus de Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esta redenção é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Quem que pagou as suas dívidas espirituais? O Senhor Jesus. Deus olha nos seus livros e nada vê de você, está tudo pago. Cristo foi ressuscitado por causa da nossa justificação. É muito melhor ser justificado do que perdoado. Um homem que roubou um conto de réis, muito dinheiro, foi preso, processado, condenado à prisão. Pensa que esse homem podia ser competente, fosse perdoado. Ele saiu da prisão triste, perdoado, foi para casa para encarar o mundo. Pensa também que nesse processo ele fosse provado que o homem era inocente, que não tinha tocado no dinheiro, e ele estava justificado. É assim que é. Você é uma pessoa que é pecador até você ser perdoado pelo sangue de Jesus. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Você que está pesado do seu pecado, triste do seu pecado, carregando isso nas costas, o sangue, ele lava você. O sangue liberta você. O sangue é poderoso na sua vida. O sangue de Jesus tem poder, meu amigo. O sangue de Jesus tem maravilha. O sangue de Jesus redime, cura. Pode agora virar esta fita do outro lado e vou terminar esta mensagem para o seu coração.
meu amigo, que prazer estar com você. Eu sei que você está interessado nesta palavra, você está querendo que Deus fale com você, que Deus te abençoe. E o entendimento que eu tenho tentado dar a você é que sem derramamento de sangue não se faz remissão de pecados. Em outras palavras, o que apaga o pecado, o que destrói o poder do pecado, o que faz com que você tenha uma vida contente e alegre com Deus, primeiramente é você saber que é pelo sangue de Jesus. Olha, entende isto, pelo sangue de Jesus. Fala comigo, pelo sangue de Jesus. Agora, esta palavra que eu estou dando a você este dia, você que é mantenedor da missão Daniel Bonfim, antes de terminar com Hebreus capítulo 10, 11, versículo 19, e depois a Hebreus 10, 28 e 29, e Apocalipse 12, 11, e Apocalipse 7, 14, essas 4 mensagens, esses versículos, eu quero agradecer a você por estar orando por nós e ministrando a nós na missão Daniel Bonfim. Tem sido um ministério muito difícil, um ministério de quase 28 anos que tem somente 40, 50 mantenedores, somente. Não sei por que é que Deus até hoje não resolveu esse problema que nós temos, tão sério, de subsistência naquela missão. Mas eu espero que você continue no seu coração, investindo aonde o sangue de Jesus tem poder. Sem derramamento de sangue não se faz remissão. Todo sermão, toda palavra que traz uma ideia moral do Evangelho, uma palavra que traz uma ideia histórica do Evangelho, uma palavra que traz a história da palavra, uma palavra que edifica, que conforta, nunca tem efeito nenhum na sua vida, senão pelo sangue de Jesus. É por isso que muitas vezes você gosta de um sermão e você não gosta do outro, porque a palavra, irmão, sem o derramamento de sangue, sem o perdão, sem expiação pelos pecados, você simplesmente tem um exercício moral de vida, você escutou uma coisa moral de vida. Em Hebreus, é o livro do sangue, Hebreus capítulo 10 diz assim: e todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os seus mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, o Senhor Jesus Cristo, havendo oferecido um sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Esse foi um sacrifício pelos pecados para sempre. Os que foram, os que são e os que vão ser. Ele se ofereceu a si mesmo. Você não precisa de cordeiro, você não precisa de aves, você não precisa de sangue de animais. O sangue de Jesus, somente ele, suficiente para todo problema. Ele fala por você, ele insiste por você, ele completa por você, ele se abre por você, o sangue de Jesus. Agora, Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo lugar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, antes da vinda de Cristo, da morte de Cristo, vinda e morte de Cristo, o sumo sacerdote tinha que interceder pelo povo de Deus. Num dia no ano, ele costumava entrar nesse lugar santíssimo, com sangue, para fazer intercessão pelo povo. Mas depois da vinda de Jesus, nosso grande sumo sacerdote, você não precisa de Arão para interceder por você. Quando Cristo morreu, ele abriu um novo caminho, ele abriu uma nova meta. Ele nos fez reis e sacerdotes dele para receber esta bênção. Diz que o véu se rasgou. Foi a própria carne de Jesus. Hebreus 10, 20. Quando ele clama na cruz, está consumado, o véu do templo rasgou-se ao meio. Deus rasgou, tirou-o do meio. Nenhum véu há agora entre Deus e o homem. Está tudo separado. No momento em que um homem é salvo pelo sangue, ele se torna rei. Deus o chama meu filho. Ele é herdeiro do céu, da glória, da vitória, resgatado, lavado, triunfado pelo sangue de Jesus contra Satanás e contra toda arma satânica contra ele. Você sabe que Satanás detesta o sangue?
Em muitas das minhas experiências, ministrando no altar, quando nada pode dividir a cabeça, separar a pessoa, libertar a pessoa, funciona. Eu apelo pelo sangue de Jesus. E a ideia, meu irmão, é quando você apela pelo sangue de Jesus, as coisas começam a acontecer. A vitória começa a acontecer. Escuta Hebreus 10, 28 e 29, diz assim: quebrando algum a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado digno aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito Santo da graça. Quebrar a lei, isso é levado fora e morto pela lapidação. O pecador permite que te pergunte: que vais fazer com o sangue genuíno de Jesus Cristo? O que é que você vai fazer? Ah, meu irmão, muita gente trata do sangue com muita facilidade, você não dá ênfase, você não entende, você toma comunhão como se fosse tomar café. Eu quero que você saiba que este sangue de Jesus é maior do que a carne, maior do que os ossos, é a vida, porque sem a expiação de sangue não há, sem o derramamento de sangue não há expiação de pecados. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: ele vos venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Este é o único meio de vencer o diabo, o leão do inferno, pelo sangue do Cordeiro. Quando você começa a entender isso, meu amigo, você começa a ter uma ideia totalmente diferente para a sua vida. Quando você faz este pacto com Deus, você começa a ser abençoado. Cristo nos resgatou, Cristo nos libertou, Cristo nos salvou pela sua graça maravilhosa, porque Ele resolveu que Deus aceitaria o seu sangue. Olha, se Deus aceitou o sangue das túnicas de pele de Adão e Eva, se Deus aceitou o sangue que veio daquele carneiro, ao invés de sair do corpo de Isaac, quando Abraão estava tentando sacrificar, se Moisés santificou o Santo dos Santos, espargindo sangue, jogando sangue com a mão, se Noé preparou por muito tempo para que o animal estivesse ali para ser sacrificado como uma bênção a Deus, se o anjo da morte passou por cima das casas do povo israelita e povo do Egito e só pôde entrar nas casas aonde não tinha o sangue na porta, se é isso que a palavra diz em Apocalipse 12, 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, por que é que você então deve ter o mesmo entendimento sobre o sangue de Jesus? É muito importante. É muito importante. Este entendimento é o segredo da sua vida espiritual. É aquilo que precisa ser feito. Cristo nos resgatou. Ele é a única esperança, o único substituto. E pelo sangue Ele confirmou a vida dele na cruz do Calvário. E Deus aceitou aquela palavra. Apocalipse 7, 14 diz: esses são os que vieram da grande tribulação e levaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Deixa eu perguntar a você, filho, como é que você vai lavar a sua sujeira? Como é que você vai lavar o seu pecado? O pecado de hamartia, não acertando no alvo. Como é que você vai lavar o pecado de peráptima, falta de concentração, Hebreus 6. Como é que você vai lavar o problema de transgressão da ló, caquia? Como é que você vai resolver o problema do perdão pelos seus pecados? Como é que você vai resolver? Eu espero que você esteja escutando esta fita. Estes são os que vieram da grande tribulação e levaram aos seus vestidos, lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Aonde é que você vai lavar sua roupa suja, meu amigo?
Quando chegar o dia da minha morte, eu vou basear a minha esperança não em quantos anos eu servi no ministério, não em quanto tempo eu gastei fazendo missões, não em quanto tempo eu passei grupos após grupos do Brasil, ministrando todo dia, pregando o evangelho 200 dias por ano. Eu vou basear a minha esperança, minha força, minha vitória, minha certeza absoluta no sangue poderoso de Jesus Cristo, derramado no Calvário pela minha alma. Sem derramamento de sangue não se faz remissão. Hebreus 9:22. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo meu amigo, pela minha irmã que está escutando esta fita. Senhor, essa pessoa está batalhando com problemas sérios, problemas de identificação de quem eles são, problemas específicos em relação a finanças, a família, a doença que está sendo seriamente tratada. Ó Deus, eu te rogo em nome de Jesus que teu sangue agora venha, entre nesse carro, nesta sala e lave estas pessoas de todo o pecado. Ó Pai, nós levantamos as nossas mãos e nós agradecemos que nós somos libertados pelo poder do Espírito Santo e pelo sangue de Jesus temos acesso à eternidade. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai. Aqui é Evangelista Rick Bonfim, Avenida Nestor Perlingeiro, 880, Santa Bárbara, Niterói. Eu espero que você esteja em contato com o nosso ministério, você participe dessa batalha grande que temos quase todo dia naquela missão, onde centenas e centenas e milhares de pessoas recebem o evangelho, a bênção, comida, roupa, cobertores, e também a Clínica Emaús com todo cuidado médico para as crianças afetadas. Ah, meu irmão, eu não faço isso para ter a minha alma salva, eu faço isso porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus. E você? O telefone do nosso ministério o código é 021 627 6437, Niterói, Rio de Janeiro. Você pode agora virar esta fita do outro lado e vou terminar esta mensagem para o seu coração.